Um grande conflito como esse entre a Ucrânia e a Rússia, uma das primeiras coisas que sempre dizem que cai é a verdade. As meias-verdades passam a prevalecer. Mas e se conseguíssemos ter um pouco da verdade, né, dessa verdade no campo de batalha? O que é que os soldados estão pensando? Se você observar muitos filmes que existem, de hollywoodianos, enfim, o que quer que seja, são baseados muitas vezes nas cartas, nas memórias desses soldados. E na tecnologia atual, toda essa questão tem melhorado bastante, então usa-se WhatsApp, Telegram e coisas do tipo. O fato é que um soldado chamado Sergei Saigon, tá, que é escritor, ele escreveu uma carta e o pessoal da Strana Today, que é um site, só para deixar claro, é um site ucraniano que traz notícias de conflitos, do conflito lá, tá? Eu vou deixar inclusive na íntegra esse texto, o link aqui abaixo, tá? Ele vai estar em ucraniano ou em russo, mas se você vai ter como, né, você tem como fazer a tradução. Vou colocar até do lado aqui na minha tela, tá? Para facilitar aqui a leitura. Isso é a matéria dizendo o seguinte: os militares continuam a relatar pesadas perdas e a criticar o comando. Os comandantes mataram até 75% da infantaria das Forças Armadas ucranianas em ataques estúpidos de banzai nos arbustos. É algo do tipo tentar pegar de surpresa o inimigo, tá? Sem pensar no amanhã. E agora começaram a chorar pela falta de gente, diz o escritor Sergei Saigon, que luta no exército, tá? No exército. Então tá aí a situação extremamente difícil que já vem se relatando há muito tempo. Eu venho trazendo em vários vídeos exatamente isso, da dificuldade ucraniana, da queda de vários locais, pela falta de soldados, pelos grandes erros cometidos pelos comandantes, né, que estão longe e que estão cometendo erros gravíssimos. Aí continua, né? Ele acredita que o componente de infantaria está ferrado por nós há muito tempo. Ninguém dá a mínima para a infantaria. De vez em quando você vai achar algumas palavras meio fora de contexto, mas isso se deve à tradução, tá? Às vezes o tempo verbal ou algo do tipo. Mas vou corrigindo. Então ele comenta isso. Já há muito tempo, isso é um fato, né? Isso vem causando, em particular, isso foi causado, melhor dizendo, pelo entusiasmo excessivo, pelos drones e pelas tarefas inadequadas de gestão com alças compradas. É algo como, na realidade, como lugares comprados, né? A tradução mesmo. Que é o que ocorre muito, né? Aí ele continua, né? Escreve. Em 2022, início de 2023, as forças de defesa dispararam nos russos em batalhas de contato. Não faziam nada, não acontecia muita coisa. Aí apareceram os drones. Eles serviam para tapar buracos na frente. Porque naquela época o caos no exército era total. Tu já estava começando a ter caos, né? Infantaria motivada, potencial pelotão, companhia e os comandantes do batalhão foram espancados em arbustos e plantações pelos soldados, né? Pelas tarefas que foram implementadas por essas tarefas, né? Mais ou menos isso. Depois de um combate específico, né, Soledar, Bakhmut, algumas regiões de ataque, né, ninguém se juntou à infantaria, não queria mais. A palavra soldado de infantaria passou a significar um cara que não conseguia se safar, que não tem contatos para conseguir emprego no exército em nenhuma profissão. Que é a questão, ele está relatando claramente a questão lá dos problemas sérios que vem enfrentando, né, o exército com esquemas, né, de dar dinheiro, fazer troca de favores, um esquema grande no exército para mudar de posição, para ser mantido pelos comandantes. É um soldado destreinado que pode atuar e executar tarefas em condições difíceis, como parte de suas próprias unidades. Vou mudar aqui para porcaria, né? É questão do YouTube, tá? Mas você tá vendo que palavra é? Que não pode fazer nada. Ele está reclamando, sim, pode fazer, né? Que não precisa aprender nada, porque é um neo-batalhão, que é um batalhão novo, que é alguém novato, né? O comandante irá perdê-lo em 2 ou 3 dias e terá que procurar um novo. Então tá aí a situação que lembra muito até filmes
de Segunda Guerra Mundial, que acontecia muito isso, né? Alguns comandantes diziam que, olha, não se apega muito porque daqui a 2 ou 3 dias ele vai morrer, tá? Chegou nesse nível o conflito lá na época. E aqui é exatamente esse soldado, né? O Saigon está relatando exatamente isso, né? Dessa problemática toda, dessa, dessa questão de bucha de canhão que se tornou a infantaria, né? E aí, só finalizando aqui, nesse contexto, critica a possível redução da idade da mobilização. Agora, é uma tradução que tem alguns erros, né? Ele usa gírias e aí termina dando. Agora, vocês querem chamar as crianças? Então, os tios que andam como pavões do pedal dos ladrões, com certificado no bolso, ele tá se referindo ao TCC, tá? Que é o pessoal que está fazendo o trabalho de prender cidadãos ucranianos para ir para o fronte. Ah, você tem idade de ir para o fronte, não está no fronte, vai ter que ir. Né? Então, andando pelas ruas, fazendo medo, tocando terror, né? E onde essas crianças podem conseguir sargentos? Ou seja, porque não tem mais. A velha guarda morreu, como ele sempre fala, né? E onde pode levar comandantes normais de pelotão, companhia e batalhão? Ou vocês vão convocá-los para destruir os desembarques em um ano, assim como destruíram a velha infantaria, declara. A velha infantaria que eram os veteranos que lutaram no Donbás, todos aqueles veteranos, tá, pessoal? Que lutaram no Donbás, que fizeram toda aquela que foi do início do conflito, que tinha certa experiência lá desde os anos 2000, todos sucumbiram, não existe mais. Só existem alguns comandantes que, de forma proposital, evidentemente, fugiram do fronte. É tanto que teve até, eu trouxe ontem vídeo sobre isso, que os russos atacaram e mataram, inclusive, comandantes, né, lá em Pokrovsk, na região de Pokrovsk. Às vezes os caras estavam dando ordens para o pessoal que estava a 200, 300 quilômetros e os caras na retaguarda lá, bem de boa. E aí, então, até a guerra chegou para eles, que, né, pelo menos dois, eu trouxe o vídeo ontem, né, sucumbiram. Então tá aí. E aí a questão é, só para deixar claro, Pablo só traz notícia pró-Rússia, não sei o quê. Não é que eu trago notícia pró-Rússia, isso, aquilo, outro. É o que é. São fatos de um soldado ucraniano comentando todas as problemáticas que estão ocorrendo no campo de batalha, enviado para um jornal ucraniano chamado Strana Today. Vou deixar o link. Esse é o resumo do dia 1058, tá? Ou seja, vão ter outras informações, se você olhar, vão ter outras informações, tá? Eles fazem um resumão do dia 16, que foi ontem, o que aconteceu, tal, tal, e abaixo, aí eles relatam, eles trazem esse relato do soldado, tá? Só para deixar claro, só para ocultar, não tá aqui, tá? Tem que baixar um pouquinho, você vai achar ela, e é bom que você aproveite e lê mais informações do que está acontecendo no front. Eu vou até já copiar aqui para colar na descrição. Então vai estar aqui abaixo, beleza? Então é isso. Deixa teu comentário. O que você acha sobre tudo isso? Quanto tempo mais vai durar nesse ritmo, infelizmente, tão difícil para os soldados ucranianos, né, que vêm sofrendo significativas baixas, estão perdendo vilarejos, vilas, cidades, e mais do que isso, estão perdendo a vida, estão perdendo muitos jovens, e aí querem colocar agora os jovens em meio a tudo isso para fazer mais bucha, fazer mais volume e só ganhar um pouquinho de tempo. Né? É aquela velha história. Quanto é que vale uma vida? Pelo jeito, na Ucrânia, não está valendo muito.